Bom dia aí, bom dia novamente. Ver se melhorou aí. Tentar aumentar aqui. Que tá no máximo. Abre o seu som aí também, por favor. Beleza, vamos dar andamento. Se passar uns 2, 3 minutos, continuar igual, você interrompe aí novamente, por favor. Espero que vocês estejam bem aí. Nós vamos aqui para a sessão 3.2. Nós vamos falar aí de planejamento e inteligência de marketing. Hoje nós vamos falar especificamente de tipos de pesquisa, tá? Qual que é a configuração disso e qual que é a importância disso aí na atividade de desenvolvimento de produtos dentro das empresas. Sempre lembrando que quando a gente fala produtos, né, a gente está falando tanto de serviço, como também especificamente de produtos aí palpáveis, tá? Então a gente sempre tem que estar atento nisso. Quando a gente está falando em desenvolvimento de produtos, a gente tem muito na cabeça que é coisa que a gente vai comprar, né? Que a gente pega, a gente consegue experimentar, né? Mas serviço também é um tipo de produto, tá? Inclusive nos grandes centros, o que nós temos é muito mais serviço do que produtos, né? Que nem em São Paulo, mais de 70% dos processos que são prestados pelas empresas são serviços. Então, a gente tem que ficar atento aí, a gente consegue fazer essas atividades tanto em serviço como em produtos. Na aula passada eu deixei uma atividade que ela fecha hoje na sessão 3.3 e referente a valendo 500 pontos, né? Referente a estudo de caso. Alguns alunos já mandaram, né? Foram avaliados e outros ainda têm um prazinho, tá? O CRA ele continua ativo lá, firme e forte, né? Não esqueçam dele se precisar de alguma coisa. Qualquer coisa, entre em contato comigo aí. Nós vamos falar mais uma vez até o final do semestre, né, sobre planejamento e inteligência de marketing. Não vai mudar, todas as terças-feiras. Nós estamos passando aí pelo processo na unidade 3, que é os sistemas de informação de marketing, né? Então, nós estamos gerando as informações aí para as tomadas de decisão. Isso daí foi até um pouco que o Henry falou na palestra, né? A importância da gente conhecer as atividades do mercado para a gente conseguir tomar as decisões da forma correta, né? Não é só efetivamente fazer o marketing, né? Ou a propaganda que a gente vai conseguir efetivamente fazer as vendas. A gente precisa conhecer, né, o mercado para efetivamente conseguir consolidar os negócios. Lembrando que o marketing ele não faz vendas, né? Ele induz você a comprar. Não esqueçam disso. Hoje nós vamos falar a visão geral aí de pesquisa de mercado, né? Como que ela pode ser feita, quais são os processos e qual é a importância dessa atividade aí no desenvolvimento de produtos, tá? Então nós temos aí o processo de a gente desenvolver as pesquisas para a gente ser um gerador de informação e desenvolvimento de produtos do mercado, e nós temos o processo de desenvolvimento de mercado, que é no qual a gente já tem o produto, né? A gente já fez a pesquisa de mercado que a gente precisava desenvolver para depois a gente estar atuando efetivamente no mercado, tá? Então a gente faz essa pesquisa de várias formas, às vezes até inconsciente, né?
Então, eu tenho um negócio e eu tenho a percepção que se vende muita Coca-Cola no mercado. Então, eu pego e compro algumas amostras dessas Coca-Colas e coloco para eu vender, né? Então, isso daí vai dando um resultado de negócios e automaticamente eu vou percebendo que aquilo é possível vender no mercado, né? As grandes empresas, efetivamente, elas fazem pesquisa, então elas têm esse resultado antes. Elas acabam tendo informação do que o cliente precisa antes de efetivamente colocar isso daí para as vendas. É essa percepção que nós vamos ter hoje aí em relação de como que é essa entrega do produto no mercado. Refletimos um pouco aqui sobre os aspectos básicos de uma pesquisa, né, suas etapas e como trabalhar com pesquisas quantitativas e qualitativas. E também vamos falar de testes de mercado, tá? Então, nós temos alguns tipos de pesquisa antes de colocar um produto no mercado. As grandes marcas, elas trabalham muito forte nessa atividade, porque se ela coloca um produto no mercado no qual ela não tem um resultado positivo ou o mínimo esperado, ela tem impacto em outros produtos, né? Porque nós associamos as marcas, os nomes das empresas, às atividades de compra, né? Então, sempre que a Coca-Cola ela coloca lá um outro tipo de bebida e essa bebida ela não dá tão certo, ela acaba impactando no nome da Coca-Cola em outros tipos no outro portfólio de produtos que elas têm. Então, as empresas elas tomam muito cuidado, né, em qual tipo de produto, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma venda de lanches no bairro, por exemplo. Então, eu tenho 10 tipos de lanche, né? Se eu tiver impacto em um dos lanches, a pessoa ela não vai falar assim, aquele lanche era ruim lá naquele local de venda, né? Ela associa lá o nome e fala, lá eu não vou porque o lanche não é bom. Então, ela coloca os 10 tipos de lanche como ruim aí nesse processo de divulgação, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os tipos de produto que a gente coloca no mercado, tá? Então, aí com esses tipos de pesquisa que nós vamos falar hoje, quantitativas, qualitativas e os testes de mercado, a gente vai ter um pouquinho da percepção de como fazer isso para se equivocar o menos possível. Pode acontecer de eu fazer todo esse processo, fazer toda essa pesquisa e mesmo assim ainda, quando efetivamente eu fizer uma distribuição maior, ter outros impactos? É possível, mas se eu faço esse passo a passo, desculpa, se eu faço esse passo a passo, com certeza eu vou minimizar, né, os impactos dessas atividades. As grandes empresas, elas sempre fazem atividade micro primeiro, então, alguma atividade, por exemplo, aí na faculdade, vocês vão fazer alguma atividade específica, vamos colocar aí o desafio nota máxima. Então, tem 1.200.000 alunos. Esse processo, antes ele foi testado numa amostragem de 3 faculdades. Então, em 2017, fez os testes, né, de mercado para saber se aquilo era viável ou não. Então, depois disso, colocou em 2018 para 100.000 alunos, até esse processo se tornar completo em todas as unidades. Isso é o quê? Então, é um teste, né? Um processo, para ver se o sistema vai aguentar, para ver quanto aquilo é viável na atividade acadêmica, etc. Porque se você gera uma informação e depois você coloca para todos de uma vez, se der errado, o impacto é muito maior, né? Então, esses são tipos de pesquisa que nós vamos testando, né? Para uma coisa mais perceptiva do nosso dia a dia. Quando nós vamos no mercado e tem aqueles pontos de distribuição de alguns produtos ali específicos. Então, eles te ofertam uma torrada, eles te ofertam um pedaço de carne, te ofertam um café. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo teste de mercado e estão ali divulgando o produto, né? Então, ali ele já vai ter uma percepção. Tudo isso são ferramentas do marketing atuando no mercado. Então, de vez de eles efetivamente colocarem lá o produto já e esperar você comprar, eles vão fazendo testes de mercado. Então, na hora que a pessoa toma o café ali, ela faz algum comentário. Esse comentário é sempre levado em conta, né,
pelo marketing para as tomadas de decisão. Ah, esse café é muito forte, esse café é muito fraco, não gostei, gostei. Então, tudo isso é levado em conta ali no momento que você está experimentando esses produtos, tá? A gente não percebe, né? Porque é bem sutil, mas ali é uma fonte de informação para nossa tomada de decisão e verificar se esse produto está sendo bem aceito no mercado ou não. Algumas empresas, o que elas fazem? Elas têm alguns já clientes, então elas têm um portfólio de produtos que são vendidos. Quando a empresa ou a pessoa física compra um determinado produto que já é de rotina dele, eles mandam uma amostra desse produto novo, que também está sendo testado por esse consumidor. Então, nós temos aí algumas formas de estar agindo no mercado e realmente estar se precavendo de alguma situação ruim. Essa última que eu falei é bastante importante. Então, a pessoa compra 5 tipos de produto da minha linha de vendas e eu vou e entrego para ela mais uma amostra de um produto lá que eu estou incluindo no meu portfólio, tá? E dentro daquela embalagem eu posso fazer algumas perguntas ou pedir para a pessoa dar um feedback daquele produto que ele está recebendo e etc. Especificamente no mercado que eu atuo no segmento automotivo, a gente, então, o cliente ele compra 50 tipos de produto e aí a nossa empresa ela desenvolveu um novo produto, por exemplo, a maçaneta do Cruise. E aí, essa maçaneta a gente vai fazer a divulgação e precisa fazer os testes no mercado. Então, quando o cliente compra uma quantidade grande dos nossos produtos variados que ele já compra, a gente manda mais 5, 6 maçanetas para ele fazer o teste e falar, né? Fora que ele vai incluir no portfólio dele também de vendas, é uma forma da gente divulgar o nosso produto, mas também ele vai estar testando esse tipo de produto no mercado. Então, nós temos aí, numa conversa aqui de 3, 4 minutos, nós vimos algumas formas de a gente estar o quê? Testando, né? E também tendo a percepção aí qualitativa do que as pessoas sentem dos nossos produtos, tá? Então, em pouco tempo eu falei de 2 situações aí que a gente vai conseguir fazer e eu vou usar o passo a passo aqui do autor para vocês terem uma percepção maior disso daí. A pesquisa é um instrumento sistematizado, né, de coleta de informações. Então, a gente sempre vai usar a pesquisa aí para a gente ter o que realmente está acontecendo no mercado. A pesquisa, elas têm uma variação porque ela é um cálculo, né, ela é estatístico. A gente vê isso muito em eleições, né? Sai o resultado de quem está sendo candidato que está ganhando mais e eles colocam a margem de 2% ou 3% para mais ou para menos. Por quê? É uma informação ali verídica, porque é um cálculo matemático. Então, eles sabem que dentro daquela variação não vai ter erro. E são poucos os casos que realmente essa informação ela acaba não se consolidando, tá? Então, a pesquisa ela traz um resultado quando a gente consegue fazer com uma quantidade mínima de pessoas envolvidas, ela traz um resultado aí verdadeiro, tá? No entanto, é necessário que sua gestão e aplicação sejam feitas por profissionais que conheçam o mercado, entendam a importância da boa sistematização de processos e que tenham discernimento para identificar oportunidades e problemas, né? Não adianta nada eu fazer uma pesquisa de mercado sobre produtos tecnológicos, por exemplo, celulares. Eu não sou da área, né? Então fica muito difícil eu analisar aquele tipo de informação que eu tô recebendo. Então essa pesquisa ela está sempre ligada a profissionais que atuam na área, que a gente acaba tendo a percepção do que está acontecendo naquele mercado e o que aquela informação significa. Isso é o principal, né? O que aquela informação ela significa? Ah, esse café ele é muito forte, esse café ele é muito fraco. O que isso significa para a pessoa ali que está recebendo essa informação e para quem vai tratar essa informação, né?
Então, precisa ter as pessoas que estejam envolvidas no processo, elas tenham conhecimento ali técnico do produto. Ah, professor, se eu não sou da área, eu vou ter tempo para aprender? Tudo isso é um processo, né? Por exemplo, você entra novo numa empresa, você vai adquirindo informações, o que aquilo significa, tá? Então, é um passo a passo que você vai estar aprendendo. Sempre bom quando você entra numa empresa, vou trabalhar com produto X, né? Então, você pegar informações sobre aqueles produtos no mercado, tá? Não seja um leigo, né? Então, você tem que passar a pensar naqueles produtos. Então, eu vou trabalhar com celulares, tecnologia, né? Faça uma pesquisa, pergunta se a empresa tem um catálogo, estude um pouco efetivamente sobre os produtos da empresa, porque vai ficar muito mais fácil de vocês terem essa percepção, né? Conseguirem entender qual que é o processo mínimo. Você não precisa ser uma pessoa de tecnologia, mas você tem que entender, por exemplo, que tem um portfólio de 10, 15 produtos com tais características, né? Coisas básicas da empresa ali para o seu desenvolvimento no dia a dia. Alguns pontos que valem a pena ressaltar em uma pesquisa é que ela é um processo formal e que busca informações para auxiliar na solução de um problema ou uma situação, tá? Então, a pesquisa, ela sempre vai estar voltada ali para a gente solucionar um problema, uma correção em alguma atividade de algum produto, tá? Uma melhora específica de um produto ou uma situação que é um desenvolvimento de um novo produto. Sempre quando a gente fala a palavra como um problema, não é efetivamente algo que seja problemático, e sim é uma nova solução, né? Então, que nós vamos trazer uma situação problema para a gente estar solucionando e desenvolvendo algum produto. Isso acontece muito nas vendas de veículos, né? Então, eu lancei o veículo em 2020 e nisso daí eu faço abordagem de vendas, né? E nessas abordagens de venda, eu estou gerando o quê? Eu estou gerando um novo veículo 2021, porque o próprio consumidor ele vai falar, né? Ó, esse banco aqui faltou isso, nesse carro poderia ter isso, esse carro tem tal perfil, esse carro poderia sair com tais características. Então, tudo isso vai ser um novo gerador de um novo produto, tá? Então, o marketing ele também está ligado a esse tipo de atividade. Lembrando que nós vamos ter dois tipos de pesquisa que nós vamos aprender hoje, tanto a quantitativa como a qualitativa, tá? Então, em alguns casos a gente vai ter a percepção qualitativa e em outros a gente vai ter a quantitativa que nós vamos aprender em outros slides. Quais são as 5 etapas do processo de pesquisa e de marketing? Formular o problema, né? O que nós vamos querer nessa atividade, desenhar um projeto de pesquisa, né? De como que nós vamos fazer a pesquisa, tá? Nós vamos fazer qualitativa, quantitativa, qual que é a forma? Nós temos que pensar nisso daí antes de colocar a pesquisa no mercado. A coleta de dados, né? Analisar e interpretar esses dados e preparar um relatório de pesquisa. Então, nós vamos pensar no que nós queremos, que é formular uma situação, um problema, o que a gente quer, né? A gente quer melhorar esse produto, a gente quer fazer um produto novo, o que a gente precisa? A gente quer pesquisar o mercado para saber se a gente pode fazer outros tipos de parceria, incluir mais produtos, então a gente vai fazer todo esse desenvolvimento e pensar antes, o que eu quero? A gente tem que ter uma situação, um problema ali dentro da empresa ou na relação ali do dia a dia, né? Se não tiver uma situação, problema do que eu preciso, do que eu quero, eu não consigo desenvolver uma pesquisa de marketing aí ligada ao desenvolvimento de uma nova situação dentro da empresa, tá? Professor, qualquer área consegue fazer esse tipo de atividade? Vendas está um pouco ligado a essa atividade de pesquisa, tá? Mas o marketing ele é o maior gerador do quê? De incentivar o consumidor a comprar. Então, é uma atividade ali profissional que está ligado ao desenvolvimento de conseguir entender o consumidor. Então, é bom a gente pensar mesmo como
marqueteiro, como induzir o cliente a comprar, né? Vendas, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a negociação do processo, são coisas diferentes, né? Então, vendas, ele vai pensar na parte financeira, ele vai pensar em vários aspectos que marketing não está ligado. O marketing, ele está ligado a todo momento no quê? Pensar no que o cliente quer comprar e como que ele quer comprar. Então, ele vai estar induzindo, né? Ele vai estar plantando a sementinha a todo momento. Todo momento ali ele vai estar querendo te induzir a você fazer a compra daquele respectivo produto. Lembramos que o mercado ele é muito competitivo. Você tem um produto na sua empresa e nós temos várias empresas ofertando esse mesmo produto, tá? Às vezes melhor, às vezes com melhor preço. Então, são várias situações. Quem conseguir entender o consumidor da melhor forma vai conseguir ter melhores resultados, tá? E o marketing, ele faz isso. Às vezes você compra um produto que você chega em casa e fala assim, meu, eu vou usar esse produto para quê? Tá? Então, essa relação aí é que a gente precisa entender. O processo de decisão de compra descreve como o consumidor ou potencial consumidor se comporta nas diversas fases da compra. Muitas vezes esse processo acontece muito rápido e em outras demora um pouco mais. De qualquer forma, é importante obter informações sobre cada etapa, sobre o que pensa, precisa ou busca o consumidor. Concluímos então que conhecer as fases pode ser considerado imprescindível, tá? Então nós vamos ter ali as fases no processo de tomada de decisão do consumidor. Então, em que momento o consumidor ele toma a decisão para a compra, tá? Então, na pesquisa de marketing, ele vai trazer essas informações para a gente. Ele faz a compra por impulso, na hora que ele entra, o meu produto, a minha imagem, ela está sendo efetiva, tá? Então, eu consigo trazer uma relação que a pessoa associa aquela imagem com a necessidade dela. Então, tudo isso geram negócios efetivos, tá? Então, a pessoa, ela tá com fome e ela passa em frente de uma padaria que tem um painel com imagens de comidas. Então, ela associa a fome que ela tá, né, com aquela imagem e ela tem uma tendência de consumir aquele produto naquele momento. Então, é isso que o marketing faz, né? Ele faz essa relação. Então, sempre o pessoal de marketing, ele tá o quê? Ele tá tratando as imagens, ele vai aperfeiçoando, né? Os nossos olhos, a nossa leitura, para a gente conseguir efetivamente ter uma relação de compra ali imediata, né? Ou o mais rápido possível. Então, o marketing, ele trabalha, né, nessa precisão de informação para induzir o mais rápido possível. Por quê? A partir do momento que eu passo na padaria, eu olho aquela imagem e eu não compro aquele produto, provavelmente eu vou continuar andando mais um tempo e eu vou cruzar com outras ofertas que possa me induzir mais, às vezes o preço, às vezes outro tipo de imagem, às vezes o que eu estava pensando em me alimentar naquele dia. Então, são vários fatores ali que a gente vai precisar analisar para ver se a gente consegue fisgar aquele consumidor. Aqui o autor ele coloca, né, um processo de decisão de compra do consumidor, tá? Então ele coloca aí as variáveis que são o reconhecimento do problema, né? O que vai ser efetivamente pesquisado, a busca dessas informações, né? Nós vamos ali avaliar algumas alternativas, tá? Nós vamos ter a decisão de compra, em que momento a gente vai fazer isso, que era o que eu estava falando no outro slide, né? Vai ter o ato da compra e a avaliação pós-compra, né? O feedback. Então, a gente vê ali que tudo que a gente faz, né, é um processo de busca do que a gente espera do nosso negócio ali, né? O reconhecimento do problema. Volto a falar, né? Ali é uma
uma questão de a gente pensar o que a gente quer para o nosso negócio, que é o reconhecimento ali da problemática, e depois a gente vai fazer um passo a passo até chegar no final, a gente ter o feedback daquilo e a gente volta novamente, né? Então, eu desenvolvi um novo produto, consegui colocar esse produto em linha para venda, né? Lá ele vira um processo industrial, que vai ser feito ali dentro de uma rotina, e a gente, como marqueteiro, vai fazer uma nova situação, problema de desenvolvimento de novos produtos, tá? Essa daí é a rotina do marketing, é trazer e criar novas situações de vendas para dentro da empresa. Então, normalmente você vê o cara de marketing ali meio descolado, né? Porque ele está sempre buscando alternativas e soluções para dentro da empresa. Está sempre mexendo com imagem, ele está sempre fazendo montagem. O cara de marketing, ele é o cara que ele está mais livre ali, porque ele é a pessoa que precisa criar, né? Então, se você coloca muitas rotinas para a pessoa que precisa criar, você acaba bloqueando essa possibilidade criativa dessa pessoa, tá? Normalmente o marketing, ele tem atividade home office, ele está sempre na rua tendo percepção do que está acontecendo no mercado, né? Então, o marqueteiro é o cara meio folgadão lá da empresa. Mas por quê? Ele tem que ser o cara que gera, né, coisas e situações criativas para dentro da empresa, tá? Se você coloca lá para ele ficar fazendo serviço operacional, planilha, essas coisas, você vai estar inibindo ele ali de estar criando e trazendo novas situações para dentro da empresa, tá? O que influencia nisso, né? Determinantes interpessoais, que são influências culturais, influências sociais, influências familiares. Isso daí nós falamos muito na seção 1 e 2, né? Na unidade 1 e 2, que tem influência total ali no processo de compra, tá? O ambiente que eu vivo, a sociedade que eu vivo, os familiares também, né? E nós temos os determinantes pessoais, que são as necessidades, motivações, percepções, atitudes, aprendizados e autoconceitos. Tudo isso daqui está ligado na decisão do processo de compra, né? É muito difícil você vender um produto numa região que a pessoa não tem cultura de consumir esse produto. É claro que o marketing ele vai estar sempre tentando induzir, né? É um mercado novo, então a gente vai tentar persuadir as pessoas a estar comprando esse produto, tá? Mas é muito difícil em algumas regiões a gente vender alguns produtos. Ontem eu estava falando em uma das aulas, tá? E, por exemplo, o vender carro sem ar-condicionado para o Nordeste é muito mais difícil, né? Porque é uma região muito quente e normalmente a primeira pergunta que o consumidor faz é se o veículo tem ar-condicionado, porque realmente é desconfortável. Quando a gente fala de você andar num veículo sem ar-condicionado de 25 a 30 graus, é uma coisa, mas de 35 a 42 graus é um outro perfil, tá? É muito mais difícil. Então, a gente tem que entender, né, quais que são as situações ali culturais da região para a gente conseguir efetivamente fazer as vendas, tá? Não adianta eu vender um produto numa região mais pobre que seja um valor muito alto, tá? Então, fica muito mais difícil. Vamos falar aí dos refrigerantes, porque essas marcas B e C, elas conseguem entrar e se manter no mercado, porque nós temos consumidores específicos para essas marcas, tá? Então, a pessoa ela tem pouco recurso, ela vai numa venda perto da casa dela e vai comprar um refrigerante. Tem a Coca-Cola de R$8 e tem um refrigerante de R$3,50. Tá? Então, assim, é uma diferença muito grande, né? Então, o que vai ser o fator determinante ali na decisão da compra? Vai ser o valor, tá? Então, nós precisamos entender essa cultura e vamos saber que nós vamos ter consumidor para todo tipo de produto, tá? Então, nós vamos desenvolver o marketing nesse sentido. A pesquisa de marketing é tida como uma ferramenta importante na busca de vantagens competitivas de mercado. Isso ocorre se a empresa tiver acesso a informações seguras, de forma rápida e confiável.
certamente conseguirá tomar decisões de forma mais ágil e segura e se tornará mais competitiva. Ela auxiliará nas decisões relativas à segmentação de mercado, ao desenvolvimento de novos produtos, canais de distribuição e vendas, forma de atendimentos a clientes, posicionamento estratégico de mercado, bem como reposicionamento, linhas de produto, entre outros. Então, a pesquisa de mercado aí, ela traz uma relação bem efetiva, tá? Do que a gente consegue atuar no desenvolvimento de produtos, a gente consegue tomar decisões logísticas, a gente consegue basear em pontos de venda, então a gente consegue ter uma gama muito grande de tomadas de decisão. Então a gente vai atuar em lojas de rua ou em lojas de shopping. Quem que faz isso? É o marketing, né? É ele que vai tomar essa decisão para falar, não, nosso produto é muito melhor ele estar somente em lojas de shopping. Nossos produtos é bom ele estar somente na região do Brás e assim por diante. Então, essas pesquisas de mercado, ele vai conseguir que a gente enxergue essas atividades no nosso dia a dia, tá? Então, um passo a passo dessas informações vai conseguir a gente conseguir tomar as decisões mais seguras aí, né, ligadas à atividade de cada um de nós. Para melhorar o processo de pesquisa e sua organização, o autor ele descreve 6 etapas a seguir que devem ser cumpridas. Então, tem um processo, né, de pesquisa aqui que o autor ele linka para a gente. Que até agora eu estava falando, né? Fazer pesquisa é bom, a gente consegue enxergar e tomar mais decisões, né? Mas como que a gente faz essa pesquisa? Então, o autor ele traz 6 passos aqui para a gente, que a gente cumprindo, a gente vai conseguir ter essa atividade aí consolidada no nosso dia a dia dentro das empresas. Primeira etapa aí ela é a definição do problema, né? Pode ser considerada uma dúvida, algo que precisa ser investigado e respondido, tá? Então, o que é a definição do problema? É algo que a gente precisa. O que a gente precisa naquele momento dentro da empresa? O que precisa ser desenvolvido, tá? Então, volto a falar para vocês que a definição do problema é o quê? É algo que a gente precisa fazer uma análise naquele momento dentro da empresa, né? É um questionamento contextualizado. Sua definição envolve questões gerenciais e de marketing. Para isso, podem ser promovidas discussões entre gestores, entrevistas com especialistas, identificação e discussão de dados já coletados e disponíveis, chamados secundários, em alguns casos as discussões em grupos, tá? Então ali eu tenho um sócio, por exemplo, numa empresa, eu e o sócio só, nós estamos trabalhando ali, né? Então a gente tem uma atividade específica que acontece ali no nosso dia a dia. Nós temos um portfólio de vendas e aquilo ali já está acontecendo naturalmente, né? Então, todo dia a gente chega na empresa, a gente tira os pedidos, separa os produtos, né? Só que a empresa, ela precisa crescer, né? Nós temos influências de mercado, de outros entrantes, então a gente não pode parar, né? Então, para a definição dessa problemática, a gente vai estar se reunindo, né, com o sócio e a gente vai estar gerando novas situações de desenvolvimento de produtos. O que a gente pode colocar na nossa linha? O que a gente pode criar? O que a gente pode trazer de novidade para o mercado, tá? Então, essa discussão ela vai ser a geradora ali da nossa definição da nossa problemática, né? Da nossa definição do problema ali para ser gerada uma resposta. Se eu não tiver nenhuma problemática para ser definida, né? Eu não consigo gerar novas coisas para a empresa. A empresa ela só vai andar com aquela nova situação, com aquela situação que ela tem ali no dia a dia dela, né? Ela levanta de manhã a empresa, ela faz aquela rotina, né? À noite ela fecha e no outro dia ela faz o mesmo processo. A empresa consegue sobreviver com esse tipo de atividade?
a curto prazo, né? A empresa ela precisa ter ali uma relação de desenvolvimento de coisas novas, né? Se a gente ficar parado, né? A empresa é igual ao nosso corpo, né? Se a gente ficar parado, a gente vai enferrujando. Então, a empresa é esse mesmo processo. A etapa 2 é a abordagem do problema, né? Contextualizar o problema, elaborar hipóteses e questionamentos a respeito desse problema. Então, nós vamos contextualizar aquele tipo de atividade que vai ser desenvolvida, né? Quais são as possibilidades daquele desenvolvimento e dentro daquilo ali a gente vai criar novas possibilidades, né? Então, dentro dos diálogos, a gente vai ver algumas vertentes ali para contextualizar aquilo melhor. Eu preciso desenvolver um produto, mas como que eu preciso desenvolver esse produto? Quais são as características? Qual que é a cor? Como que ele existe já no mercado, né? Então, nós vamos criar ali outros cenários para conseguir fazer uma análise melhor desses produtos, tá? A etapa 3 já é o projeto de pesquisa, né, que é o detalhamento dos procedimentos utilizados para buscar informações necessárias, né? Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, que tipo de informações que eu preciso daquele produto, né? Então, vou linkar ali 5, 6, 10, 20, depende do tipo de produto, né? Então, eu vou fazer ali o meu projeto de pesquisa para ter uma ideia o que os clientes precisam entender, né, daquele produto específico, né? Então, vou fazer alguns questionamentos para entender o que o cliente precisa daquele produto, o cliente ou o consumidor, né? Nós não vamos fazer pesquisa só com quem são os nossos clientes. Alguém queria falar alguma coisa aí? Acho que abriram o microfone. Quer falar aí, Júnior? Não, professor, eu entrei na aula de novo aqui sem querer. Saiu. Seja bem-vindo aí. Essa aula aí é só para você hoje, hein? Nesta etapa são definidos itens importantes para a pesquisa, tais como método, amostra de pesquisas, tipos de pesquisa a serem utilizadas, as variáveis a serem pesquisadas, instrumentos a ser utilizado na coleta de dados e etc. Tá? No quarto processo aqui são efetivamente já as coletas de dados, é chamado de trabalho de campo, pois é neste momento que a coleta de dados é realizada, seja através de questionários, entrevistas, telefones, e-mails e etc. Tá? Hoje é muito comum você receber aí as informações, né, via ferramentas aí ligadas aos nossos telefones celulares, né? Então, quando eu faço uma compra de qualquer que seja o produto, então já no final da compra eu já recebo um questionário para eu passar as informações. Então, por exemplo, eu vou num médico, né? Então, quando eu saio desse médico, eu já recebo a informação, ó, faça aqui uma pesquisa de satisfação. O que esse local ele está fazendo, né? Ele já está fazendo uma pesquisa para tomadas de decisão. Então, eu vou lá, ó, como que foi o seu atendimento? De 0 a 10. Qual que foi a sua situação? Tudo isso é o quê? São banco de dados, tá? Então, as empresas, elas coletam esses dados para tomadas de decisão. Parece ser um negócio, assim, simples, né? Mas, para a empresa, esse banco de dados, ele é muito importante, porque nós vamos saber efetivamente aonde a gente está errando, tá? Então, é a única forma que a gente consegue enxergar aonde que o processo ele está com gargalos. Então, a partir do momento que eu melhorei aquela atividade, eu melhorei, o atendimento era 6, passou para 8. Aí pode ser que uma outra atividade lá dentro daquele laboratório, que era 7, se manteve em 7. Então, aonde é o meu gargalo? Aquela nova atividade. E assim por diante, né? Então, essa coleta de dados, ela vai trazer essas informações para as nossas tomadas de decisão. E isso pode ser por questionário, pode ser por entrevista, telefone, e-mail, e
qualquer tipo de dados que gerem informações de retorno para a gente, tá? Hoje tem muitas possibilidades, né, de a gente fazer isso. Normalmente, antigamente era feito com entrevistas, né? Você via muita gente na rua com pranchetas e abordando as pessoas. Era uma forma do marketing coletar informações. Hoje ela não precisa mais fazer isso, né? Nós temos outras ferramentas. Hoje, uma pessoa parar para responder uma entrevista, hoje é praticamente impossível, né? Hoje você não vê mais esse tipo de atividade. Então, nós temos aí outras ferramentas. O telefone também ficou obsoleto, as pessoas já não atendem mais, né? Então, a gente tem outras ferramentas aí que são utilizadas. A mais comum é quando você sai do local ali, aparece um relatorinho de pesquisa, ou dentro do local mesmo ali tem algo que você já faça pesquisa. Essas grandes lojas aí em shopping, quando você sai da loja, né, ela tem as carinhas lá, né, os emotions, que você coloca lá vermelho, amarelo ou verde. Tudo isso são o quê? São coletas de dados que eles usam para tomadas de decisão, né? É estranho você sair, por exemplo, de uma grande loja de vendas, né? E colocar a carinha lá vermelha, né? Porque basicamente eles têm ali praticamente tudo que você precisa, né? Essa é a ideia dessas grandes lojas aí de vendas. A quinta etapa aqui é o processo e análise de dados, né, que envolve a descrição dos dados coletados de forma sistematizada, reprodução gráfica e etc. Após isso, eles devem ser analisados, utilizados técnicas específicas, como análises estatísticas diversas. Para finalizar esta etapa, trabalha-se a interpretação dos dados já analisados, né? Então, quando eu tenho os dados aqui no processo de análise, isso é muito importante, a gente ter as pessoas que são da área, né, que atuam especificamente naquele segmento. Por quê? Depois que eu tive a coleta de dados, como que eu vou transformar esses dados em algo efetivo? Então, tem que ser a pessoa que ela tem a percepção ali do negócio dela, né? É muito difícil, por exemplo, eu analisar dados de uma empresa que vende lanche, por exemplo, porque eu não sou do segmento, eu sou bom para comer. Para comer eu sou ótimo. Para eu falar se o produto é bom ou ruim, isso eu sou um dos melhores. Só que para desenvolver novos produtos, desenvolver novas situações dentro daquela empresa que vende lanche, tem que ser a pessoa específica que vive ali no dia a dia, né? Então, é a pessoa que conhece o produto específico, ela conhece a matéria-prima, então ela vai conseguir tomar decisão e fazer, por exemplo, o desenvolvimento de um novo lanche, com aqueles dados que foram coletados de outros lanches, né? Por quê? Professor, dá um exemplo, então. É porque lá eu tenho 10 tipos de lanche. Em 7, foi comentado que aqueles lanches poderiam ter pimenta. Eu não preciso colocar efetivamente pimenta em nenhum daqueles lanches lá, né? Que aqueles lanches já têm a característica deles. A mesma coisa, por exemplo, de eu ir no McDonald's e pedir o número 1 e ele vir com pimenta. Não faz sentido, né? Por mais que algumas pessoas gostem, o que eu devo fazer? Eu devo lançar o 11º lanche aí com uma característica apimentada. Então, quando o cliente vir até o balcão e pedir uma sugestão, eu vou falar, ó, dá uma olhada nesse tipo de lanche, tá? Então, os dados, eles servem para isso, não para especificamente eu mudar o meu produto, que eu já tenho um consumidor que ele está comprando aquele produto. O banco de dados serve para a gente tomar decisões e criar novas situações. Então, a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de análise, né? Então, por isso que eu falo que a análise tem que ser uma pessoa que ela está muito ligada ali no dia a dia e com muito conhecimento do produto que ela desenvolve. E sempre ele vai ter o relatório final, né, o documento que demonstra o processo de pesquisa, bem como os resultados conseguidos. Eles devem ser apresentados de forma clara e contextualizada. Tá? O relatório final é
o que realmente trouxe daquela pesquisa, tá? Não é burocrático, isso daqui a gente consegue fazer numa tabela de Excel, a gente consegue fazer esse processo numa empresa grande, empresa pequena, empresa com 3 pessoas, não importa, porque são etapas, né? Então, eu consigo, com poucas perguntas, ter a percepção do que o meu consumidor ele precisa, né? Pizzaria faz bastante isso. Hoje tem até uma quantidade, um portfólio já bastante grande, mas as pizzarias elas trabalhavam no desenvolvimento do produto. Quando você ligava para fazer um pedido, eles perguntavam qual seria a sua segunda opção de pizza, né? Então eles acabavam fazendo uma pesquisa já do que o consumidor poderia estar comprando, né? Qual tipo de produto que ele poderia estar comprando. Então, tudo isso é uma relação que você precisa ter ali de perceber, né? Como que é o seu produto e quais são os seus consumidores, né? O cumprimento dessas etapas auxilia na sistematização do processo e dos dados. Desta forma, a informação tem um grau de confiabilidade maior, né? Então, se a gente segue o passo de criar a problemática, ver a forma de que eu devo fazer a pesquisa e eu crio ali um relatório de informações, a minha pesquisa ela vai ter uma confiança. Eu tenho 150 clientes. Quantos clientes eu preciso analisar para ter uma resposta efetiva do produto que eu preciso desenvolver, né? Isso daí vai variar de cada empresa. Qual que é a porcentagem? Eu preciso consultar 50%, 20%? Então, eu preciso fazer pulverizado, eu preciso fazer por região. Tudo isso eu tenho que perceber. Se eu vendo, por exemplo, Coca-Cola nos jardins e na periferia, né? Então, eu preciso fazer uma amostragem da minha pesquisa por região. Não adianta eu fazer, por exemplo, só na periferia, que vai me dar um resultado que a venda de Coca-Cola ela é pequena, porque nós temos outros entrantes ali que tem o problema do preço. Então, eu preciso fazer, né, uma pesquisa pulverizada por região para eu ter uma amostragem mais assertiva, tá? Então, uma pessoa de marketing ela tem que estar percebendo isso. Aí eu fiz uma pesquisa, professor, e deu tudo errado. Então, por quê? Você precisa entender como que funciona o seu mercado, né? Eu fiz uma pesquisa, eu fiz tudo errado. A pesquisa, se você não fizer ela da forma errada, ela vai trazer um resultado que ela não é efetivo, né? Ela não demonstra mesmo o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vou desenvolver um produto automotivo e eu tenho que entender quantos carros tem a nível Brasil, se eu quero vender no Brasil inteiro. Eu desenvolvi um produto e eu só vendo para São Paulo. O carro só tem em São Paulo. Como que você vai vender para outros estados? Então, o que você precisa entender primeiro? Quantos carros tem a nível Brasil? Depois eu vou fazer a pesquisa, ver se aquele produto ele quebra nos veículos. Depois eu vou fazer o desenvolvimento do produto, né? Então, tem algumas etapas que, por isso que o autor aqui nesses slides, ele fala, né? A pessoa ela tem que conhecer o mercado dela. Se ela não conhecer o mercado dela, fica muito difícil ela tomar as decisões como e o que ela vai vender, tá? O professor Henry também falou bastante isso, né? De você conhecer o seu mercado e conseguir atuar. Por isso que é difícil ter novos entrantes, né? Você vê lá a pessoa, ela tem, por exemplo, uma oficina mecânica. Você fala, putz, o cara tá lá numa oficina mecânica há 30 anos, né? Mas por quê? Ele conhece o mercado dele, né? Ele conhece o produto que ele trabalha, ele tem... E é difícil você ir lá e falar assim, não, montar uma mecânica, só fazer um curso no Senai, eu abro uma portinha lá e vou ser mecânico. É difícil você entrar num novo segmento. Por mais que seja uma atividade ali que você fale, eu tenho conhecimento, eu vou estudar, você vai ter um passo a passo ali para você conseguir fazer esse desenvolvimento. Como que você cresce mais rápido dentro do mercado? Quando você se junta com pessoas que já estão dentro desse mercado e tem conhecimento. Então, o cara tem uma mecânica lá, 30 anos.
Então, eu vou fazer um curso e vou trabalhar lá para aquela pessoa. Depois de 2, 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu vou estar uma pessoa muito mais preparada, porque eu não vou estar pegando dele só o conhecimento ali, né? Eu vou estar pegando o conhecimento, como que ele trata os clientes, como que é feito aquele processo. Então, vocês percebem que, assim, nós temos algumas atitudes em relação ao processo, né? Para desenvolvimento das coisas. Então, precisa ter algumas estratégias para a gente conseguir um resultado positivo. Agora nós vamos falar a diferença de qualitativa para quantitativa. Vocês já ouviram isso daí em alguma outra aula? Vocês estão aí ainda? Eu tô. Vocês ouviram aí esse processo de diferença de pesquisa qualitativa e quantitativa? Alguém podia me falar isso daí? Não, nenhuma outra disciplina? Então, vou passar aqui para vocês, tá? O próprio nome aqui já tá informando, né? Qualitativa é a qualidade da informação, né? E quantitativa são a amostragem de quantas pessoas a gente vai fazer. Então, tem duas formas de pesquisa para desenvolvimento de produtos e de atividades, tá? Então, nós vamos ali pensar na qualitativa como um processo de informação, né, de qualidade, no qual eu vou buscar algumas pessoas específicas para eu fazer a minha pesquisa. Então, vou criar alguma relação, um questionário ali e vou fazer um bate-papo com algumas pessoas específicas que seja da área, né? Então, vou fazer uma pesquisa qualitativa. Então, eu vou ligar, por exemplo, no meu setor, eu vou ligar nas concessionárias, eu vou ligar para donos de empresa e vou bater um papo ali sobre os produtos específicos que eles estão precisando no mercado, né? Então, vai ser 5 ou 6 pessoas que eu vou ter uma base de informação ali de qualidade, tá? Então, vou ligar para 10 pessoas, por exemplo, para saber efetivamente qual produto que eu preciso desenvolver. E eu tenho uma outra forma de pesquisa, tá? Que o marketing usa bastante, que é a quantitativa, que eu vou fazer ali um questionário, né? Ou algumas situações, e eu vou distribuir para várias pessoas, para milhares de pessoas, que vai me trazer um retorno de informações. Professor, qual que é a melhor? Qual que é a mais efetiva? Normalmente elas trabalham juntas, tá? Então eu faço uma qualitativa para entender, por exemplo, eu tenho que desenvolver uma maçaneta do veículo Cruise. Então eu vou ligar para alguns distribuidores, os grandes distribuidores que tem no Brasil, eu vou ligar para algumas concessionárias e depois que eu tiver já uma ideia de desenvolvimento desse produto, eu consigo fazer o quê? Fazer uma quantitativa. Então, eu posso disparar um e-mail informando se as pessoas efetivamente têm interesse por esse produto. Eu posso fazer qualquer pessoa que fizer a compra nos distribuidores, eu mandar esses questionários para ele. Então, são pesquisas que elas andam juntas para atingir o mesmo resultado. Professor, se eu fizer só a pesquisa qualitativa, eu consigo ter um acerto do produto que eu vou desenvolver? No meu ponto de vista, eu acredito que sim, tá? Porque essa atividade da pesquisa qualitativa, ela está muito ligada às pessoas que fazem a atividade, que têm resultados efetivos ali dos produtos que são desenvolvidos dentro da empresa. Então, elas são já pessoas, tá? Que elas possuem informações quantitativas para ela te responder. Então, quando você está fazendo a pergunta, por exemplo, para um cara de concessionária, se ele entende que você tem que desenvolver a maçaneta do Cruise, por que ele vai te falar sim ou não? Porque ele sabe que as pessoas foram lá com o veículo e apresentaram defeito efetivamente na maçaneta, tá?
Então, você vai estar fazendo uma pesquisa qualitativa, né, que é a qualidade da informação voltada às pessoas, mas a pessoa que está te respondendo, ela tem uma quantidade de amostra que já foi levado aquilo lá para ele, tá? Então, eu entendo que é quando você trata com algumas pessoas específicas do seu setor e com a pergunta certa, ela já vai te trazer uma resposta bastante assertiva. O que é a perfeição ou o resultado melhor possível? Quando você consegue fazer as duas atividades, né? Quando você consegue fazer a pesquisa qualitativa e a quantitativa. Professor, mas a qualitativa ela é muito mais simples, né? Porque eu vou falar 4, 5 pessoas e eu já vou ter uma resposta. Eu também acho. Inclusive, eu trabalho bastante com esse tipo de atividade, tá? Então, eu trabalho com a informação qualitativa com algumas pessoas estratégicas, só que em algum momento, né, a gente precisa ter uma amostragem maior, né? Então, a gente sai a campo e a gente vai ali estar percebendo o que está acontecendo naquele segmento, naquela atividade específica, né? Não é bom você ficar só na qualitativa, né? Você pode cometer alguns equívocos. Ela funciona bem, porém, se você conseguir fazer as duas, seria um mundo perfeito, tá? Vamos explicar um pouquinho mais aqui o que é cada uma, né? Lembre sempre, o próprio nome ele já vai passar para vocês, tá? Então, a qualitativa é a qualidade da informação com pessoas específicas do seu segmento e a quantitativa é o consumidor geral, né? Então, você consegue ter a percepção. Vamos dar o exemplo aí, o Flávio, que ele tem um negócio, né? Então, qual a informação que ele pode pegar qualitativa, né? Ele pode pegar com outras pessoas que fazem o mesmo tipo de venda dele, né? Então, ele vai pegar ali 4 ou 5 sugestões de coisas que vendem em outras cantinas. Então, ele já tem ali a percepção do que ele pode colocar de venda no negócio dele, né? Então, ele vai pegando esse tipo de informação. Só que, o que ele tem que pensar? O meu consumidor é igual o daquela pessoa que está me sugerindo? Então, ele pode também fazer uma pesquisa quantitativa, né? Antes de colocar o produto para vender lá, ele pode perguntar para os clientes dele se eles querem consumir aquele produto, tá? Então, quando ele faz a venda ali, ele faz 5, 6 perguntas ali no próprio balcão e a pessoa vai demonstrar, ou ele entrega uma amostra, né, daquele produto, ou ele coloca um produto para venda com pequeno lote, né, ele não precisa comprar muito, ele pode colocar ali como amostra, só para ele ter a percepção de como que vai ser as vendas. Então, tem várias formas de a gente estar testando esse processo. A pesquisa qualitativa é uma metodologia de caráter exploratório. Seu foco está no caráter subjetivo do objetivo analisado. Em outras palavras, busca compreender o comportamento do consumidor, estudando as suas particularidades e experiências individuais, entre outros aspectos. Nesse método, as respostas costumam não ser objetivas, ou seja, os resultados objetivos não são contabilizados em números exatos, né? Então, ninguém vai te falar assim, 98% que isso está correto. Na qualitativa, ela não fala isso, né? Ela vai te dar sugestões de atividades que possam ser feitas, né? Então, a pessoa fala assim, você precisa desenvolver novos pratos lá no seu negócio, né? Você pode desenvolver o prato 1, 2, 3, 4. Então, eles não vão te dar uma resposta exata. Faça esse prato que 98% dos consumidores vão estar, comprando esse produto. A coleta dos dados pode ser feita de diversas maneiras, né? Por exemplo, através de um grupo de discussão, entrevistas qualitativas individuais, tá? Então, aqui não tem aquela relação de a gente toda hora tá mandando questionário para as pessoas, né? São grupos ali de discussão e entrevistas qualitativas individuais. Foi aquilo que eu falei, nós vamos escolher 5, 10 pessoas que a gente vai fazer uma pesquisa
produto específico. Quando eu tenho alguns consumidores bastante especialistas, o cara ele é um consumidor de pizza, ele compra pizza aqui 3 vezes por semana na minha pizzaria. Ele é um cara potencial que eu posso fazer uma entrevista com ele qualitativa, porque ele conhece de pizza, ele não compra ali uma vez por mês, a cada 2 meses. Ele está todo dia ali, então ele conhece o processo, ele sabe até a forma que ele vai ser atendido, ele conhece o produto, então eu consigo fazer uma entrevista com ele. Com poucos detalhes, ele vai me dar um resultado sobre aquele produto. Às vezes o consumidor ele conhece mais a empresa do que o próprio dono, tá? Então, porque ele vai ali, ele vê todos os detalhes. Ele sabe o dia que você não está bem, ele sabe o dia que ele pode brincar, ele sabe o dia, ele tem todas essas informações, por incrível que pareça. Normalmente, a amostra é pequena e os entrevistados são estimulados a se sentirem à vontade para dar a sua opinião sobre assuntos que estão relacionados com o objetivo de estudo, tá? A pesquisa qualitativa costuma ser realizada quando o objetivo do estudo é entender o porquê de determinados comportamentos, tá? Então, nós vamos fazer essas pesquisas de uma forma que a gente vai entender as coisas que estão acontecendo dentro daquele processo. Essa é a qualitativa, desculpa. Na qualitativa, né, ao contrário da pesquisa qualitativa, o foco da pesquisa quantitativa é medir ao invés de explorar, ou seja, o objetivo é quantificar um problema e entender a dimensão dele. Por isso, o resultado desse tipo de pesquisa é obtido através de dados numéricos sobre a preferência e o comportamento do consumidor de determinado grupo ou sociedade. Em relação às amostras recolhidas na pesquisa quantitativa, o número de participantes costuma ser muito maior do que o método qualitativo, tá? Aí tá a diferença. Quando eu faço um tipo de pesquisa qualitativa, eu vou procurar pessoas X, né? As pessoas que efetivamente vão me trazer um resultado. Na quantitativa, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar a maior distribuição possível de informações para obter um resultado numérico, tá? Então, eu vou ter uma amostragem mínima de pessoas que vão participar dessa atividade. Até porque se eu fizer um número muito pequeno, eu não vou conseguir ter um resultado que seja verídico, né? Seja verdadeiro. Afinal, quanto maior ele é, menor é a margem de erro do estudo e mais próximo da realidade os resultados se revelam. Quanto mais pessoas eu conseguir ali pesquisar, né, maior a possibilidade minha de acerto, tá? A pesquisa quantitativa segue modelos padronizados de investigação, como os questionários com resposta de múltipla escolha, por exemplo. É diferente da qualitativa, que usa respostas abertas e deixa o entrevistado à vontade para responder com base exclusivamente naquilo que ele pensa, tá? Uma outra diferença, então, a qualitativa, a resposta é aberta, tá? A pessoa ali que está sendo questionada, ela vai falar o que efetivamente ela pensa, e a quantitativa, a gente já vai limitar quais são os temas que essa pessoa vai responder. Por quê? Para a gente ter um resultado estatístico, né? Senão as duas pesquisas, elas se tornam qualitativas. Se eu vou e pesquiso 15 mil pessoas, por exemplo, com resposta aberta, ela vai ser qualitativa, porque a pessoa ela vai falar o que ela pensa. Eu não vou conseguir transformar aquilo em número. Quando é quantitativa, eu vou conseguir trazer aquilo para uma base estatística para a tomada de decisão. 60% das pessoas falaram que gosta da cor verde, né? Então, por quê? Lá no relatório eu coloquei a informação, quais as cores que eu ia desenvolver o produto. Então, com isso eu consigo tomar uma decisão ali numérica desse processo, tá? O autor ele traz uma tabela aqui, né, de diferenças, tá?
entre um e outro, né? Qual que é a atividade ali quantitativa e a qualitativa, tá? Basicamente aí tá tudo no que nós falamos aí nos últimos slides, tá? Eu não vou passar item a item aqui só para a gente não ficar muito cansativo aí esse processo para vocês, mas depois vocês podem voltar isso daí e dar uma olhadinha, tá? Qual que é a diferença do quantitativo e do qualitativo, apesar que nós falamos bastante, acho que ficou claro isso daí para vocês. Apesar de tudo isso que nós falamos aqui, tá? Nós temos que tomar cuidado, né? Mesmo fazendo a pesquisa qualitativa, mesmo fazendo a pesquisa quantitativa, porque algumas vezes a gente erra, né? A gente faz todo esse processo de pesquisa e a gente lança um produto e esse produto ele é um fiasco, o mercado não tem aderência a esse produto, né? Então nós temos que tomar alguns cuidados, tá? E tem ferramentas para isso. Apesar de eu ter feito a pesquisa qualitativa, eu ter feito a pesquisa quantitativa, eu vou colocar esse produto no mercado. Eu preciso ir de primeira, eu preciso já pegar e fabricar 1 bilhão de produtos desse e tentar colocar no mercado? Eu não preciso, né? Eu tenho outras ferramentas para ir passo a passo, tá? O autor ele coloca aqui como teste de mercado, né? Que estão vinculados em sua maioria à pesquisa de aceitação de produtos, bens, serviços, marcas, ideias e etc. Por mais que eu pense que aquele produto ele seja uma ideia fenomenal, o que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que testá-lo no mercado, né? Então eu tenho nesse desenvolvimento de produtos aí que o marketing ele me auxilia, eu tenho que fazer a pesquisa qualitativa, eu tenho que fazer a pesquisa quantitativa, mas mesmo assim ainda eu preciso fazer o teste de mercado. O que é o teste de mercado? Nós temos ali 3 etapas, tá? Desse teste de mercado. Como todo processo de pesquisa, há necessidade de utilização de métodos e técnicas de coleta de dados, como descrevemos a seguir, tá? Então, eu tenho um produto, como que eu vou fazer? Então, eu vou fazer ali o primeiro teste, teste controlado. Eu identifico algumas lojas específicas que disponibilizarão ao consumidor o produto a ser testado. Um fator específico é que este produto é colocado em um ponto de alta circulação das lojas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse meu produto, né? E eu vou fazer um teste controlado, porque eu vou continuar analisando o que o consumidor ele está achando desse meu produto. Então, quando eu vou no Extra, por exemplo, tem aquelas pessoas ali demonstrando aquele produto. Então, o que eles fazem, né? Eles colocam sempre na entrada da loja, né? E eles vão ali disponibilizando aquele tipo de produto para o consumidor. Ó, faça um teste aqui, experimente esse tipo de produto. Tudo isso eu estou fazendo o quê? Um teste controlado. Então, eu já fiz a minha análise qualitativa, eu já fiz a minha análise quantitativa e agora eu vou fazer o teste no mercado. Mas eu não vou colocar esse produto já especificamente para as vendas. Por quê? Porque ainda eu preciso ter a percepção efetiva de quando eu entrego esse produto, né? Porque senão pode ser que eu dê um tiro no pé ali e aquele produto, de vez de ter um marketing positivo, acaba tendo um marketing negativo. Porque a hora que a pessoa ela consome aquele produto, aí eu vou ter especificamente, né, a percepção do que esse produto ele está gerando no mercado, né? Volto a falar, aquela pessoa que ela está ali, ela é uma pessoa ligada de marketing. Então, às vezes, ela não está notando nada, né? Mas ela está tendo um panorama, né, qualitativo do que está acontecendo com aquele produto. Então, as pessoas vão passar ali e as pessoas vão dar um feedback. Por mais simples que seja o feedback, a pessoa vai falar, é bom, é ruim, faltou isso, precisa ter mais algo específico nesse produto, seria melhor. Tudo isso é resultado que a gente traz para dentro das empresas, tá? Nós temos também a simulação, há uma seleção de um grupo de pequeno específico de consumidores que testarão o bem ou o serviço. Isso daqui até eu falei para vocês aí na área da educação.
educação, né? Que a gente testa as ferramentas em um grupo bem menor de unidades, para depois consolidar essa atividade aí num número muito maiores de pessoas envolvidas no processo, né? E nós temos também o teste padrão, que recorre-se aos canais de vendas normais em um determinado território, né? Então, isso daqui também nós falamos, que é aquelas entregas de amostras, né, para alguns distribuidores específicos estarem fazendo aí os testes de vendas, né? Então, na aula de hoje, nós aprendemos como a gente desenvolve um produto, né? Então, a gente consegue ter a informação qualitativa desse produto, falando com pessoas específicas. Nós temos o quantitativo, que a gente busca, né? O maior número de pessoas possível para a gente fazer a pesquisa. E nós temos aí o teste de mercado, que a gente vai especificamente sentindo como que é o desenvolvimento desse produto, para não atrapalhar outros produtos, né? Às vezes a gente gosta até de um produto que não teve muita adaptação no mercado, e quando a gente vai naquela determinada loja comprar aquele produto novamente, a gente descobre que ele foi descontinuado. Por quê? Porque a característica, né, daquele produto era muito específica para alguns consumidores. Ou por custo não compensa manter aquilo porque não tem volume de vendas, ou ter aquele produto lá específico na loja estava atrapalhando as vendas efetivas de outros produtos, tá? Por fim, depois de falar aqui por mais de 1 hora e pouco, tá? Pesquisa de mercado é um processo caracterizado pela definição de um problema juntamente com os objetivos de pesquisa, seguido pelo desenvolvimento do plano de pesquisa, a coleta de informações, a análise dos dados e a apresentação dos resultados, tá? Então, qualquer desenvolvimento a gente consegue estar fazendo pesquisa. Às vezes a gente faz esse processo sem entender o passo a passo, né? Então, eu percebo que o mercado ele está vendendo o produto X, e aí eu coloco no meu portfólio de venda esse produto, e ele vai bem e ele continua vendendo, porque em algum momento já fizeram, né, esse passo a passo de pesquisa, né? Então, sempre que vai entrar um produto no mercado, ele tem esse processo de fazer a pesquisa, principalmente as grandes marcas, elas não colocam produtos no mercado sem ter a pesquisa, e mesmo assim, às vezes elas erram. Elas fazem a pesquisa, elas fazem toda a análise e ainda tem erro, porque quando a gente coloca o produto no mercado mesmo, é que aí a gente vai ter o feedback final aí dos consumidores, tá? Antes de eu ir aí para a atividade, alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma angústia, alguma necessidade? Então, vamos à atividade aqui, tá? Essa atividade, ela está na seção 3.2. Vocês precisam arrastar a resposta, tá? Hoje é bem simples, tá? Eu gostaria que vocês buscassem informação na internet sobre uma pesquisa de mercado qualitativa realizada nos últimos 10 anos, né? Então, vocês vão dar um Google lá e vão ver qualquer pesquisa qualitativa aí que uma empresa realizou nos últimos 10 anos, né? Vocês vão analisar cada passo descrito e principalmente os resultados obtidos. Este é um bom exercício para verificar sobre os dados produzidos pelos diversos tipos de pesquisa. Você pode fazer a mesma atividade com uma pesquisa quantitativa e teste de mercado, tá? Então, se vocês acharem lá um tipo de pesquisa de qualquer empresa, eu só preciso que vocês falem da atividade qualitativa. Mas se tiver lá com facilidade a atividade quantitativa também e o teste de mercado daquele produto e vocês quiserem incluir, fiquem à vontade também, tá? É só para a gente fazer um treino aí e ficar consolidado a importância e a diferença entre qualitativa e quantitativa
e teste de mercado. Volto a falar para vocês, a pesquisa qualitativa ela é uma pesquisa muito voltada à gestão, né? Um patamar que a gente começa a conversar com pessoas do mesmo segmento que o meu, né? Então, eu faço algumas perguntas específicas ali e eu vou ter um resultado. É bem bacana isso daqui, esse processo, porque ele está ligado à gestão, ao processo administrativo e muito ligado ao marketing, que é desenvolvimento de produtos, né? Então, a gente acaba fazendo isso daí praticamente junto, aí vocês que são gestores aí administrativos.